Cadê o meu suporte? Seu suporte nem sempre vai conseguir te proteger de um top lane fidado. Mas se você joga de ADC melee, você merece mais se lascar mesmo. Viu só como eu adaptei para esse vídeo a toxicidade de LoL? Trollagens à parte, hoje vamos trocar uma ideia sobre como Arcane conseguiu ser uma grata exceção no amaldiçoado mundo das adaptações de games. Saudações, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Daniel e sejam muito bem-vindos ao Falha Crítica. Neste canal, falhamos em criticar, mas insistimos, sempre trazendo opinião, cultura pop, storytelling e, sempre que possível, uma pitada de RPG. Confesso que não sou o maior fã das adaptações de games para o cinema e televisão. Posso atribuir isso a um trauma de infância, um trauma da adolescência, um trauma mais recente. Não importa. O fato é que, assim como a maioria dos fãs de cinema, eu sempre começo com o pé atrás quando um game famoso tem sua versão para filmes ou séries anunciada. E é claro que eu já fui surpreendido positivamente algumas vezes. Mas a verdade é que até pouco tempo atrás se falava em uma maldição das adaptações de games. Simplesmente ninguém conseguia acertar a mão. Mas Hollywood seguiu insistindo. Não por teimosia, mas por uma nefasta tendência recente que tende a repelir histórias originais. Para que um produtor coloque seu rico dinheirinho em um projeto, a obra a ser produzida precisa de um background que a preceda, um público base que conheça o produto e queira ver em primeira mão a expansão desse universo. Nessa pegada, adaptações live action de animações clássicas, remakes, adaptações de livros e quadrinhos e até mesmo longas sobre brinquedos estão sempre na frente da fila para receber os investimentos para sua produção. As adaptações de games também passaram a reivindicar uma fatia desse bolo. Quando um produtor conhece os números já produzidos por um jogo, sua mão tende a tirar o escorpião do bolso com muito mais facilidade, já imaginando o replay de sucesso agora no cinema ou na TV. Mas essa facilidade para produzir não garante a qualidade da adaptação, e com muita frequência somos expostos a obras ruins ou medíocres, que pouco honram seu material base. Mas como hoje é dia de falar de coisa boa, vamos deixar de lado essas decepções esquecíveis e conversar sobre como Arcane conseguiu desenvolver fora de League of Legends uma obra de qualidade ímpar, capaz de mexer com a nostalgia de seus jogadores ao mesmo tempo em que desenvolvia uma narrativa envolvente, capaz de fisgar um novo público. E se curtiu o tema, curta também esse vídeo e nos ajude a entender que tipo de conteúdo produzir por aqui. Você quer mesmo a minha opinião? Meus amigos RPGistas jogam League of Legends desde a Season 3, eu acho. E sempre tentaram me atrair para esse mundo nefasto, só conseguindo me corromper em 2020 devido ao maldito isolamento social. LoL é viciante no bom sentido. Eu não acho que exista um bom sentido para essa palavra. Graças ao bom Deus e à minha teimosia, eu só vim a conhecer esse jogo nessa época. E graças à minha esposa, eu só pude jogar até mais ou menos 2022, quando fui gentilmente convidado a decidir entre o meu casamento e LoL, tendo optado prontamente pelo meu casamento. Gado demais! Apesar de nunca ter saído do Prata, eu conheço um pouco do jogo e adorei a série. Portanto, posso elencar alguns pontos satisfatórios que me fisgaram não só como espectador ávido de boas obras, mas também como saudoso noob das arenas de Summoner's Rift. Penso que é tentador para os produtores de uma adaptação de game confiar seu resultado na fidelidade do público para com a obra original. E isso, por vezes, acaba resultando em obras que nitidamente não receberam esmero em sua produção. Esse não é o caso de Arcane. Quem conhece a Riot, empresa dona de League of Legends, sabe que sempre houve muita atenção no desenvolvimento da lore do jogo, seja por meio de outros games, seja pelas cinematics absurdas lançadas como material de divulgação de tempos em tempos, ou qualquer outro material que expande o universo. Quando se pensou em uma animação ambientada no cenário de LoL, já havia um sarrafo bem alto erguido pela própria Riot, um padrão mínimo a ser respeitado, e a empresa não decepcionou. Em parceria com o estúdio francês Forte, a Rito Gomes acompanhou de perto a produção de Arcane, tendo completa autoridade sobre as decisões criativas. A Netflix entrou no negócio basicamente como uma distribuidora, e esse arranjo foi crucial para que a série tivesse o mais elevado grau de qualidade. Tanto que o desenvolvimento da primeira temporada levou 6 anos, e entre a primeira e a segunda temporada houve um hiato de mais de 3 anos. Toda a espera valeu muito a pena. Dentro de uma semana após sua estreia, o programa estabeleceu o recorde como a série mais bem avaliada na Netflix, alcançando o primeiro lugar no top 10 em 52 países
e ficando na segunda posição no ranking dos Estados Unidos. Um fator que ajudou no trabalho dos roteiristas é a lore bem desenvolvida no jogo, quer dizer, mais ou menos, que estabeleceu uma base, um background contendo não só a aparência e a habilidade dos heróis, mas também as relações entre os personagens e, em certa medida, até mesmo suas personalidades. É claro que na série a lore precisou ser, de certa forma, adaptada, mas o roteiro se manteve fiel à sua essência o quanto foi possível, inclusive se aprofundando e trazendo camadas a elementos pouco explorados no jogo. Arcane foi uma obra completa, e não apenas uma overdose de easter eggs espalhados pelos episódios, servindo apenas de fanservice aos loseiros. Essa atenção para com as camadas da obra é refletida no trabalho monumental de desenvolvimento de personagens que Arcane apresenta. Só esse tópico daria um vídeo inteiro, até mais de um. Inclusive eu já tenho um que fala sobre as personagens femininas da obra, e eu vou deixar nos cards. Dá gosto ver como Arcane trabalha as várias camadas de cada personagem, dando complexidade à trama, à medida em que desejos conflitantes, mas igualmente legítimos, entram em rota de colisão. Ao contrário de algumas obras adaptadas de games que tentam esconder aquilo que consideram excêntrico demais para uma história, Arcane abraça o mundo fantástico do jogo, e seus personagens lançam mão do arsenal de poderes que trazem de League of Legends, tudo muito bem amarrado na trama e apresentado com uma direção de arte impecável. Não adianta colocar uma longa cena em primeira pessoa em um filme adaptado de um jogo de estilo shooter, se realmente a cena só serve mesmo para prestar essa homenagem. Arcane avança a história de forma orgânica e aproveita alguns momentos para felicitar seus jogadores com referências diretas ao jogo, como por exemplo, quando um time de 5 defensores liderado por Caitlyn desce a subferir à procura de Jinx. Tá certíssima, Caitlyn, primeiro que precisa de base é o ADC inimigo. League of Legends hoje possui mais de 170 campeões, e milhões de jogadores no mundo escolhem esses heróis para jogar. Uma obra maniqueísta, com parte desses personagens sendo mocinhos e outros sendo retratados como vilões, empobreceria a série. Assim como em Game of Thrones, há em Arcane personagens essencialmente bons e outros essencialmente maus. Contudo, não há indivíduos ou mesmo grupos isentos de vícios ou desprovidos de virtudes. Os medos e aspirações de cada personagem são legítimos, e sua moralidade serve apenas como termômetro que indica o quão longe se deve ir em busca daquilo que se quer, ou para impedir aqueles que se consideram ameaça. Em Arcane, essa dinâmica acaba por refletir um trânsito de certos personagens entre a cidade alta e a subferia, e essas mudanças de lado também fazem referência de certa forma ao jogo, afinal, às vezes você está no time azul e outras vezes no time vermelho. Às vezes você até mesmo joga por um time, mas parece que está jogando pelo outro, eu tô ligado. Eu tava tão descolado do mundo de League of Legends que descobri que a Mel havia se tornado a campeã no jogo assistindo Arcane. Quando vi a personagem atuando de suporte para Caitlyn, que desistiu de kaitar e partiu para trocação sincera com uma Ambessa fidada, eu pensei, caramba, se não colocaram a Mel de sup no jogo, vão colocar. Mas parece que ela é mid, né? Sei lá, quero nem saber, eu tô limpo há 3 anos. Esse tipo de referência, uma luta bem coreografada que faz alusão direta a uma mecânica comum do jogo, é de encher os olhos. Com perdão do trocadilho, Kate. E não é uma cena de puro fanservice. A luta aconteceria, então por que não aproveitar e fazer referência ao jogo, sabe? Uma vantagem que LoL leva em relação à maioria das adaptações de games é que ele é um jogo em constante desenvolvimento e inovação. Portanto, é um raro caso em que o jogo pode fazer o caminho inverso, trazendo de sua obra adaptada elementos para o game, despertando o interesse cruzado. Gênios do marketing. E graças a Deus, Arcane não é o único caso de boa adaptação de jogos para o audiovisual. Podemos elencar os recentes sucessos de Mario, Sonic, Fallout e The Last of Us, dos quais eu ainda pretendo falar aqui no canal. Há alguma outra adaptação que você curta? Qual foi sua maior decepção? Deixe um comentário e torne esse vídeo muito melhor. Mas se você quer entender por que as mulheres de Arcane são tão incríveis, clica nesse vídeo aqui e nos vemos lá. Obrigado pela atenção, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Falou!